Usinas de investimento. Como é que funciona esse modelo de negócio na prática? Fique ligado que esse é o nosso conteúdo, meu amigo gafanhoto. Bom, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui é o Projeto 12K, isso mesmo, onde eu posto conteúdo gratuito todo santo dia, toda semana para te ajudar aí no campo de batalha. Eu sou o Elvis e ensino vendedores de energia solar a ter uma renda mínima mensal de 12K, de 12 mil reais, ou seja, 12 mil reais de comissão no seu bolso, trabalhando com integridade através do meu método, que é o Fórmula Fotovoltaica. Bora lá, galera, para o conteúdo de hoje, que é um dos temas que eu recebo, que eu recebo dúvidas de você, vendedor de energia solar, de você, integrador, todo santo dia. Usinas de investimento. Como é que funciona essa parada na prática? No conteúdo de hoje eu vou te dar alguns spoilers, algumas sacadas e estratégias de como que você faz para modular tudo isso. Esse conteúdo é uma grande oportunidade para você sair daquela vala comum de vender placa para telhadinho. Ou seja, nada contra, você até escala vendendo projetos residenciais, mas é muito mais trabalho. Agora, essa oportunidade de usinas de investimento, ela é um divisor de águas hoje no setor elétrico, um divisor de águas na geração renovável. Então, fica ligado que é um conteúdo que vai te ajudar quando o cliente vem com essa seguinte pergunta para você: como é que eu faço para vender energia? Ele sabe, talvez nem você, que isso traz uma nomenclatura. Não existe uma nomenclatura oficial, mas eu chamo de usinas de investimentos. Outros chamam de fazendas solares, outros chamamos de receita recorrente, e eu acredito que até a receita recorrente é um efeito colateral dessa prática. Fazendas solares, ela também pode ser chamada, mas usinas de investimento fica mais atrativo, uma vez que quando o teu cliente pergunta como é que eu faço para vender energia para a CEMIG, como é que eu faço para vender energia para a Copel, como é que eu faço para vender energia para a Celesc, que são as distribuidoras aí pelo Brasil. A segunda pergunta que vem encavalada é: como é que eu faço, qual que é o investimento e qual que é o retorno? Então fique ligado que eu vou trazer várias situações aqui para você nesse conteúdo. E ó, esse conteúdo ele não é para você, tá? Não é para você que faz vendas simples, vendas que é para economia apenas, tá? Ou seja, geração própria, tá? Ou seja, é onde começou, na verdade, as renováveis. Geração própria de energia, onde você gera para ter economia ou faz uma compensação na sua casa, na casa do seu cliente, enfim, né? Então isso é um modelo também ímpar, tá? Que então não é esse modelo que eu vou falar aqui hoje e não funciona para vendedor de placa. Vendedor de placa é aquele que busca conveniência. Cara, tirei o pedido lá, tal, vendi preço, vou entregar o produto pro cara e dane-se o mundo. Então esse conteúdo não é para você, tá? Mas ele é uma grande oportunidade também para você chegar mais rapidamente aos seus 12K. O que é 12K? Seus 12 mil reais de comissão, que é o que eu ensino no método pago, que é no Fórmula Fotovoltaica, mas eu trago várias sacadas aqui para vocês, várias sacadas toda semana, todo santo dia, para ajudar você a performar melhor, tá? Então assim, usinas de investimento. Vamos começar pela inicial, né? Que nem minha velha e boa mãe diz, vamos começar pelo começo, meu filho. Então, gafanhoto, quando você fala em investimento, quando o cliente fala, viu, e qual que é o investimento, qual que é o retorno? Inclusive, essa dúvida, ela parte de vocês. Na maioria das vezes eu recebo quase todo santo dia, tá? Vem um representante ou um integrador, empresário de energia solar, me perguntando, Elvis, eu tenho uma área de 5 alqueires, né? Eu tenho um trifásico passando na frente. Qual que é o investimento, qual que é o retorno? Meu cliente quer saber. Então, assim, é muito vago, porque quando a gente fala nesse modelo de usinas de investimento, ele requer muitas informações. A gente precisa identificar várias respostas que está de acordo com esse mesmo cliente que te perguntou, para a gente poder modular um cenário ideal para o seu cliente. Um cenário que converse com a expectativa dele ou não, tá? Ou não, porque não pode ter falsismo nesse planejamento, jamais. Para números não existe argumento. 1 mais 1 é 2 e pronto, acabou. O que eu quero dizer para você? Você precisa identificar junto ao seu cliente várias informações. Pergunte a ele, dependendo do perfil do seu cliente, se é um cliente assim de um nível empresarial, um cara mais... Porque quem vai procurar esse tipo de informação é o cara que
tem, quando o cara já vem com essa informação, como é que eu faço para vender energia? Como é que eu faço para... Ele já vem, você já sabe que ele não quer geração própria, ele quer vender, ele quer comercializar energia. Você já tem que, de cara, já pregar uma pergunta já, ó, na jugular. Qual é o seu budget? Se você não sabe o que é budget, budget significa orçamento. É uma nomenclatura que americana, que nós trazemos isso para o mundo dos negócios. Ah, vai querer americanizar? É importante você fazer essa pergunta já para qualificar e saber o nível de conhecimento do seu cliente em relação ao investimento. Porque quem faz investimento, essa palavra budget, ela não é estranha, ela não é um alienígena. Fala, meu budget é, cara, se o cara for um investidor nato, ele vai te responder assim, depende. Depende. Então você já tem que ancorar, tá? Ancorar, nivelar e já ir qualificando seu cliente na inicial e fazer pergunta. Fazer pergunta para quê? Para ter resposta. Para que ter resposta? Para montar um ingrediente preciso de acordo com a realidade do teu cliente. Tá. Qual o seu budget que o senhor imagina? Porque assim, a questão do investimento e do retorno está alinhada com a tua expectativa, o que você tem de disponibilidade. Se ele falar assim, depende, não sei, fala para ele. Já devolve a tua pergunta para ele. Tá, um investimento, aí você tem que estimular ele, você tem que trazer ele pro teu mundo, né? Tá, o que o senhor imagina? Os 500 mil reais, o senhor estaria disposto a investir? Fique tranquilo, porque eu modulo o sistema de acordo com o teu orçamento. Para mim te falar alguma coisa e depois a gente vai avançando. Mas o senhor teria interesse o quê? Investir uns 500 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, 5 milhões de reais? E ouça, ele vai te falar uns 300 mil, então você já sabe, tá? Esses 300 mil, ó, eu nem estou falando de sistema, só estou emendando outra pergunta. Esses 300 mil, ele vai ser financiado pelo banco ou você vai fazer com o teu recurso próprio esses 300 mil reais? Ele já vai te dizer. Ah, depende. Depende do quê? Eu vou voltar a pergunta. Olha, gente, eu estou qualificando esse cliente numa simples dúvida que ele tem, em 3 perguntas encavaladas, que já vai me nortear, que já vai me dizer se eu invisto energia nesse cara, entendeu? Ou não. E pare, gafanhoto, pare de acreditar em tudo e em todos. Tem muito cliente curioso? Tem, porque tudo parte de uma curiosidade, tudo parte de gerou uma dúvida, mas nem sempre o cliente vai estar disposto a avançar nesse projeto ou ele vai te sugar tanto que depois ele segue com outro. Então o que eu estou trazendo aqui? Vai qualificando o teu cliente para você identificar aquilo que ele quer saber. Você ter as respostas. Para mim te dar essa resposta que o senhor está me colocando de investimento e retorno, eu preciso ter essas informações. Porque senão fica algo muito genérico. E algo genérico é aquela velha e boa forma. Ou seja, partindo de uma verdade. Quem acha não sabe. Entendeu? Ah, não, então vou investir 300 mil, tá. Então o recurso é próprio. Ah, o recurso é próprio. Ou se for de banco, não tem problema, mas eu vou ter que modular de acordo com a realidade dele. Mesmo sendo recurso próprio dele, é importante, gafanhoto, você considerar pelo menos uma correção do capital de oportunidade que ele está colocando. Que vamos supor que ele vai colocar 300 mil reais que ele tem de disponibilidade, tá? Que ele tem disponibilidade. Esse dinheiro tem um custo. Ao longo de um período de X anos, 3, 4, 5 anos, ele vai ter uma outra valoração. Então você tem que... Ou o capital de oportunidade que ele faria no nicho dele, né, na taxa de retorno que ele tem. Então você tem que considerar isso também. Um bom profissional faz isso, tá? Não faz um payback seco e enchendo os frenos, a ponto do cliente falar, nossa, cara, isso é conta de padeiro. Não, cara, você tem que valorizar o recurso dele e mostrar. Lembra que eu falei? Para números não existe argumento, tá? Então, bora lá, vamos voltar aqui. Tá, e o senhor teria uma área disponível para 300 mil reais, por exemplo, a gente poderia trabalhar com uma usina de microgeração, ó, já vai qualificando ele, né, de microgeração, que vai estar inserida na baixa tensão. Fique tranquilo, baixa tensão é onde tem a maior parte dos consumidores pelo Brasil, principalmente na nossa região aqui, baixa tensão, residenciais, empresas de médio e pequeno porte. Vai já qualificando o teu cliente, tá? Vai trazendo ele, que ele vai te colocando, ele vai te intitulando em algum momento daquilo que você fala com propriedade, como autoridade. Vai startar o gatilho da autoridade. Isso vai fazer com que você chegue mais fácil nos seus 12K. Então bora lá. Tá,
Entendendo uma usina de 75 kW, o senhor teria uma disponibilidade de uma área de 1.500 metros quadrados até 1.500 metros. Dependendo da geolocalização, pode ser menos. Dependendo da geolocalização, pode ser mais. Difícil, mas pode ser. Depende também do que o senhor queira fazer nesse canteiro de obras, né? Perfumaria e tal, mas bora lá. O senhor teria 1.500 metros de área. Isso para ser uma estrutura de solo. Uma estrutura de solo, o que é? A gente vai fazer colocar uns postinhos de concreto e fazer lá, colocar os módulos, né, inseridos nesses postinhos, tá? Solo. Mostra para ele o que é. Agora, se for telhado, estrutura de telhado, o senhor teria barracão construído ou teria a disponibilidade de construir, aí seria em média, ele tem que precificar em relação a uma face norte, por exemplo, ou leste-oeste, né? Daí eu vou ver as condições desse canteiro de obras, em torno de 800 a 900 metros quadrados. Por que diminui? Porque a gente consegue compactar os módulos, deixando as passarelas para manutenção. Ó, já vai qualificando o teu cliente, cara. Porque daí assim, o que é que muda, Elvis, se ele falar que não tem área, que não tem um terreno? Muda a questão do CAPEX. Já fala para o teu cliente, eu tenho que identificar o CAPEX de acordo com a tua realidade. Colocou um termo técnico, gafanhoto? Colocou tecnês? Justifica o que é essa tecnês. Ó, CAPEX, Capital Expenditure, ou seja, CAPEX é uma nomenclatura que a gente usa, que é o valor de aporte de investimento para essa operação. E depois disso feito, eu vou qualificar no OPEX. O que é OPEX? É a operação expenditure, é a operação dessa sua usina. Seguro, manutenção, limpeza, higienização, comissionamento, balanço energético. Tudo isso que você precisar aí na manutenção da sua usina, você vai ter. Pelo menos fazendo comigo. Fala isso para ele. Fala isso para ele, vai falando. Olha só, usina de investimento é uma entrevista que você precisa fazer. Quando o teu cliente vem até você, aproveite essa oportunidade, porque muda o lado da mesa. Uma coisa é você ir até o cliente, outra coisa é o cliente vir até você. E o que eu estou observando no mercado, gafanhoto, é que tem muita gente vindo. E se não está vindo te perguntar, é porque ele nem sabe que existe ou nem sabe que de repente você tem a noção de como que essa parada funciona. E o mercado está mudando. Então logo, a gente tem sim dois perfis de cliente você avaliando. Tem um perfil de cliente que busca economia, gerando sua própria energia, que é o que sempre existiu e é o que todo mundo está fazendo. E nós temos outro perfil de cliente, que é o investidor, aquele cara que quer receita recorrente, aquele cara que quer diversificar. Outra coisa que você pode ancorar junto ao seu cliente para usar um pouco o gatilho do desapego. Tá? Quando eu falo gatilho, é o gatilho mental, do desapego. Fala para o seu cliente, fala, ó, uma ideia muito inteligente essa sua, de vir, de levantar essa informação comigo. Sabe por quê? Porque no mundo de hoje, é importante a diversificação de receita. É importante você não colocar os ovos no seu só. Aí fala do nicho dele. Por exemplo, o senhor trabalha aqui com supermercado. Então logo o senhor tem 3, 4 supermercados. E o senhor domina, sabe como é que é feito isso. De repente o senhor já tem energia solar no seu... Já tem. Então, essa é uma forma... O senhor tem fazenda? Tenho fazenda. Então, o senhor tem receita recorrente. Qual que é a tua cultura lá na tua fazenda? Vai dando corda pro cara, vai perguntando, faz ele falar, cara. Ele vai dizer, minha cultura lá? Como assim cultura? O que o senhor faz? Eu planto soja, eu tenho um gado de corte. Ele vai te falar um monte de coisa, cara. Eu tenho chiqueirão, sei lá, eu tenho avicultura. Deixa ele falar, solta a corda, deixa ele falar. Solta os cabelos, gafanhoto. Deixa o teu cliente falar do que ele faz. Você fala, então, imagina que o senhor tem supermercado, imagina que o senhor tem a sua fazenda, imagina que o senhor tem casa de aluguel, que o senhor me falou aí agora, né? E imagine também que o senhor possa ter um sistema fotovoltaico de uma usina de microgeração para diversificar a tua renda. O que eu te digo, energia solar é o melhor negócio do mundo? A gente sabe que não. Tem coisa melhor? Tem, eu desconheço, mas tem. Mas o que eu sei fazer é isso. E o senhor diversificando uma usina, começando pelo começo, numa usina como essa, no futuro você pode avançar com um projeto médio, um projeto maior, enfim. O senhor me desculpe meu francês, mas gostando da brincadeira, e brincadeira é o quê? Brincadeira séria, de investimento e retorno, de receita recorrente, de aluguel, que vai te ajudar. Aí, gafanhoto, você vai usar o gatilho da prova.
Ilustra para ele alguns cenários no sentido de: então tá, o senhor me falou em 300 mil reais. Imagine que 300 mil reais, seu José, o senhor compra um apartamento e alugue. Vem alugar ele. Por quanto que você alugaria esse apartamento? Dá um tempo para ele responder. Só que não aceite tudo, porque eu vejo que tem clientes que falam, alugaria para uns 2, 2,5. Aonde que o senhor alugaria? Por 2, 2,5 apartamentos de 300 mil. Me fala aonde. Ele vai ficar meio assim, o senhor tem casa de aluguel? Se ele falar que não tem, é bem provável que ele não tenha para falar essa resposta. Que 300 mil reais, você já consegue precificar onde que você vai comprar esse apartamento. Em que condições você vai comprar esse apartamento. 300 mil reais, dependendo da região do Brasil, você vai alugar por 800 reais, podendo chegar no máximo, se for um negócio, por 1.500 reais. Ah, Elvis, mas está todo imobiliado, então não é um apartamento de 300 mil reais, saca? Então que você alugue por 1.500 reais. Pô, é uma grana? É uma grana. Mas com os mesmos 300 mil reais, dependendo do estado que você está, vamos supor que você está no Paraná, na Copel. A energia comercializada, TUSD, o que é TUSD? Tarifa do uso do sistema de distribuição. TE, tarifa de energia. Tá? Essas duas componentes somadas, no B1 e B3, que são as modalidades, B1, residenciais, B3 são empresariais. Tá? Dá 62 centavos, TUSD mais TE. Então, se você pegar uma usina 75, uma capilaridade no fator de capacidade dessa usina de 12.000 kWh, vezes 62 centavos, vamos arredondar aqui, 10 mil, para ficar mais fácil a conta, a 62 centavos dá 6.200. Só que isso é uma tarifa já imposta pela distribuidora, Copel. Aí se você der um desconto, depende da modalidade que você vai trabalhar, e daí é onde entra você, gafanhoto, porque o cliente não sabe disso. Aí você pode, para você identificar e ajudar o teu cliente a performar uma modalidade possível, devolva a pergunta para ele assim. Tá, se a gente fizer uma usina 75, com esses 300 mil que o senhor está falando, o senhor tem algum consumidor que o senhor deseja vender essa energia? O que eu fiz assim? Vender. Vender de uma forma legal, tá? Que vai se dar através da compensação, sistema de compensação da energia elétrica, que eu já explico. Mas o senhor tem para quem vender, de preferência uma empresa, um mercado, uma panificadora, tem algum parente, amigo, algum negócio seu? Se ele falar, não tenho, como é que eu faço? Vendo para a Copel? Você fala, não, nós temos várias formas. Nós temos um modelo. Eu te perguntei porque se o senhor tiver, a gente pode ter um modelo, se for único, de autoconsumo remoto, que eu vou modular isso para você, tá? Já chama isso para você. Eu vou fazer toda essa tramitação documental para você. Ou nós temos um outro modelo, que é um modelo de cooperativa. Tá? Entrega-se a energia para a cooperativa paga você, gerador, e ela distribui essa energia para os cooperados. Temos também. Ou temos o modelo de consórcio. Modelo de consórcio, se tiver 2 ou 3 empresas, a gente pega essa usina, coloca no nome, na titularidade do consórcio e faz a compensação para os consorciados. Ó, gafanhoto, tudo isso aí que eu estou falando são os gafanhoto master, que são meus mentorados do Fórmula Fotovoltaica, têm acesso a todos esses modelos de negócio e a todos esses modelos de contrato, inclusive em um Word, para startar uma estruturação de negócio, para você fazer isso. Sabe por quê? Então eu vou te falar o jeito errado. O jeito errado é você não ter condições mínimas, e se você não tem problema, mas você tem que se condicionar para ter essa condição mínima, a partir de agora, tá? De você assumir a responsabilidade de todos os custos junto ao seu cliente. Sabe por que eu digo isso? Porque se você não tiver a capacidade de fazer a gestão para o teu cliente, de cuidar desse negócio para ele, de direcionar essa energia para o canal certo, de assumir essa responsabilidade, tão logo você não vai conseguir trabalhar nesse modelo de usinas de investimento. Eu vejo muito integrador e vendedor me pedindo, você compra energia? A Santo Dia compra energia? Que eu tenho uma comercializadora de energia que cuida, na verdade não é uma comercializadora, ela cuida da gestão. Eu falo comercializadora para o mercado entender, mas eu estou ancorado com vários comercializadores, então nós fazemos um trabalho de meio, de gestão de energia. Promovendo balanço energético, compra e venda de energia, a gente cuida do gerador, cuida do integrador. Então você tem que ter essa ponte.
Você tem que ter esse canal, senão você vai ficar no meio do caminho. Se você largar isso na mão do cliente para ali atrás, desde mudar uma unidade consumidora na distribuidora, deixar tudo no colo dele para ele fazer, cara, esse cliente, ele vai toda vez que ele vê para aquela, porque existe vários tipos de documento que você precisa tramitar, desde um contrato de arrendamento e tal. Toda vez que o cliente for, e ó, tende a dar ruim, porque o cliente não entende essa parada. E se você deixar o cliente sozinho nessa, toda vez que ele olhar para esse sistema, toda vez que ele olhar para um boleto, um financiamento dessa usina que ele fez com você, ele vai ter pavor, cara. Pavor de energia solar, pavor de você, porque é complexo, dá trabalho. Só que se você estiver preparado e fazer, que é bem simples e tranquilo, teu cliente ele nem vai ver a coisa acontecendo nos bastidores, mas você precisa resolver. Então logo, tem integrador que contrata a minha empresa Santo Dia somente para fazer essa modulação, só para isso, essa modulação de mudança de titularidade. E dá trabalho. É simples, Elvis. Simples, porém não fácil. Dá trabalho. Agora, o que é que você tem que fazer nesse exato momento? É correr na frente, não correr atrás. É identificar o que você está fazendo agora. Então, assim, usinas de investimento. Eu comecei lá da qualificação do cliente, quando ele vem até você. Mas suponhamos que o cliente não venha até você. Suponhamos que você quer oferecer para o cliente. Eu sugiro que sempre quando você for fazer o teu pitch, você vá com duas estruturações. Uma de oferta para geração própria de energia. E se você estiver vendendo um sistema, ajudando o teu cliente a comprar um sistema fotovoltaico, né? Que muda esse negócio da venda. Ajuda ele a comprar. Quando você estiver nesse estágio, você coloca essa informação para ele de que é possível, sim, ele empreender fazendo um sistema para comercialização de energia de uma forma legal. Já vai estruturando isso. E o que eu sugiro que você faça? Leva uma planilha. A planilha Excel do que é uma simulação, por exemplo, de uma usina 75, por exemplo. Você tem que levar alguma coisa para ele ter um norte. Isso não significa dizer que ele vá fazer uma usina 75. Já aconteceu muito de mentorado meu ir com uma planilha de uma usina 75 e vender para o cliente uma usina de 1 mega. 1,5 mega, 2 mega, meio mega, 300 kW de carga. Depende. Mas você tem que mostrar alguma coisa para ele. Então leve essa cartilha e mostra, ó, isso aqui é uma precificação de um fator de capacidade de uma usina 75, que é a geração mês a mês. Aqui tem a valoração dos valores que são precificados, de possibilidades numa cooperativa, de possibilidades em empresa, via consórcio. Mostre para ele. Aqui é o investimento estimado de uma usina que ela pode partir de cobertura de telhado, podendo ser de solo. Eu considerei de solo para o senhor entender um ponto mais severo. É óbvio que isso aqui é um fator de simulação genérica, mas de uma usina que ela, se ela vir a mudar, ela muda de acordo com as perguntas que eu vou te fazer. Se o senhor tem terreno próprio, tem recurso próprio, se vai financiar, se vai alugar terreno, se vai comprar terreno, se tem entrada de serviço disposta da distribuidora, ou vai ter que comprar um padrão, um transformador. Então tudo isso aqui a gente vai, se tem custo de obra da distribuidora, então tudo isso aqui vai modulando. Você tem que, gente, quer aprender como é que faz usinas de investimento? Qualquer tipo de negócio hoje no mundo, isso é para qualquer sistema, é igual vendedor de abacaxi, cara. Não sei se você viu algum vendedor de abacaxi aí passando na frente da sua casa. Sabe como é que funciona? Ele vai com abacaxi e ele te dá um pedacinho para você provar, não é assim? Uns falam que esse abacaxi é temperado, né? Mas não importa, vá com abacaxi natural, entendeu? Dá esse gostinho para ele, faz essa amostra para ele. Porque se ele gostar, docinho, hein? Muito bom. Ele vai te dizer, tem mais? Ele não vai te falar, me vê 2, 3 abacaxi. Ele vai te dizer assim, como é que funciona se eu for fazer uma maior? Como é que funciona? Ele te dá sinais, o cliente te dá sinais, o cliente não sai, vou fazer 10 usinas com você, né? Não, cara. Mesmo ele fazendo 10 usinas contigo, ele vai te dar sinais. Quais são os sinais? O primeiro sinal que ele vai te dar é o seguinte, qual que é o tempo para instalação disso aí? Qual que é a vida útil desse equipamento dessa usina? Ele vai te dar sinais, cara, se ele tiver interesse. Qual que é o tempo de contrato que a gente tem com essa cooperativa? Quem é essa cooperativa? Quem é que cuida disso para mim? E daí você vai entrelaçando esse modelo que você apresentou para ele
em situações reais vividas. Em aluguel, por exemplo. Fala, ó, se o senhor pega esses 300 mil e aluga tão logo, às vezes você pega um inquilino bom que fica, sei lá, 3, 4, 5 anos, né? Se o inquilino é tão bom, ele não vai ficar muito tempo com você porque ele vai comprar a própria casa dele, ou vai, entendeu? Porque tem estrutura. Mas normalmente o cliente que fica mais tempo com você dá problema, que atrasa o aluguel, tem que ficar toda vez atrás dele. Sem falar, quando ele sair, aí você tem que ir atrás de outro inquilino. Aí tem que reformar, tem que pintar, tem que fazer vistoria. Então, tem encheção de saco? Tem encheção de saco, sim. Ah, então você está me dizendo que usina não tem problema. Usina pode dar problema, mas ele não é os problemas tão emergentes quanto o inquilino, por exemplo. Ah, deu um problema, você vai lá e resolve, né? Tudo tem solução. Nem que seja substituição de algum equipamento, mas tem que ter a solução. E na solução, e não é tão recorrente, saca? O aluguel já fica condicionado, dependendo do cooperativo que você vai trabalhar, condicionado e precificado, que já faz os repasses assim de forma... cara, chega um momento que você até esquece de ter usina, você só vai lembrar no dia do recebimento. Saca? Então o que eu quero te dizer? Dá problema? Dá, mas a incidência é muito pequena. Comparado a qualquer outro nicho. Comparado com o nicho, por exemplo, de avicultura. Cara, a avicultura é um desafio. Porque assim, ó, quando vem o vazio sanitário é quando faz a retirada dos frangos. Você tem que ir lá, você tem que limpar, você tem que condicionar, entendeu? Talvez você tire uma semana de folga, depois volta tudo ao normal. É alarme, possibilidade de alarme disparando, gerador acionando, é frango morrendo, é ração, é água, é uma série de coisas. E usina? Não dá problema então. Dá, mas não é tão recorrente. Então logo o teu cliente pode viajar lá para o Nordeste, para o Norte, sei lá para onde que ele quer ir, para Nova York, velho, Miami. Porque se der problema, ele vai identificar no celular. Mas se der problema, você vai lá resolver. Que você também, ô gafanhoto, pode ter uma receita recorrente em função dessa usina. Aí de que forma? Cara, dando a manutenção. Você pode fazer uma precificação de 4 a 10% do que ele tem de receita para ele te pagar recorrente. Somado mês a mês, pega uma usina aí de 10 mil kW, tá? 12 mil, mas vamos fazer de 10, o ponto mais severo. Que hoje na distribuidora, no Paraná, que eu peguei o exemplo, de R$ 6.200, se você fizer aí uma dedução do spread, que é a margem pro cooperado, que a cooperativa vai dar isso, de 10% a 15%, mais 10% que é o spread da cooperativa, 25%, essa energia ela vai cair em torno para 45 centavos. Então 45 centavos a 10 mil kW são R$ 4.500. R$ 4.500 é pouco, Elvis? R$ 4.500 é 2 vezes mais que o aluguel que ele teria no melhor cenário no setor imobiliário. E tem quem fala que o setor imobiliário é o melhor do mundo. Energia solar então é o melhor do mundo? Também não. Tem coisa melhor, mas o que a gente sabe fazer é isso. E eu até entendo quando o corretor de imóvel fala que imóvel é o melhor negócio do mundo. Claro, é o que ele sabe fazer. Agora você fala, Elvis, por exemplo, e eu sugiro que você fale que energia solar é o melhor negócio do mundo, sugiro que você não fale. Deixe que o cliente perceba que isso é mais latente. Você pode trazer os ingredientes, usando o gatilho mental do desapego, usando o gatilho mental da estruturação, usando o gatilho mental de uma série de coisas que vai fazer com que o teu cliente perceba. Valor de percepção, estou falando aqui para vocês. Usinas de investimento, uma usina de 300 já te deixa na cara do gol dos 12K. Eu tenho um gafanhoto mentorado meu que vende usina 75 assim. Já chegou a vender 10 usinas, 12 usinas para o mesmo cliente. Porque é um negócio bom? Sim, o negócio é bom, ele funciona. E o que é que você tem que fazer, meu amigo gafanhoto? Leva a solução completa para o teu cliente, mesmo genérica, mas um esboço, mas aí você volta qualificando ele para entender o cenário e a realidade dele, para levar uma situação completa para ele. Não deixe uma lacuna em aberto, desde uma mudança de titularidade, desde a análise de contrato junto à cooperativa, seja lá ela qual for. Assuma isso como capitão desse jogo e resolva. O teu cliente entende o negócio dele. Quando ele perceber que você é a pessoa que está preparada, que tem autoridade no assunto, dificilmente ele vai avançar com outro cliente. Dificilmente. E ó, eu tenho
uma solução que pode te ajudar. Eu tenho uma tabela, por exemplo, que você alimenta todas as informações, uma tabela em Excel, altamente editável, que você pode buscar essas informações lá. E eu te ensino onde que você busca as informações na fatura de energia, onde que você busca as informações no portal da ANEEL, da sua distribuidora local, para você inserir essas informações nessa tabela. E a partir do teu dimensionamento de projeto, você vai alimentando, eu te ensino como alimentar, e ele vai trazer várias informações nessa tabela. De investimento e retorno, ROI, TIR, VPL, LCOI. Estou falando nomenclatura técnica, você vai aprender lá dentro. Sabe quanto custa? R$197. Cara, R$197. O que é R$197? Você fecha um projeto aí de 300 mil. Pequeno. Pequeno. Se você é integrador, você pode ter a possibilidade de ter um lucro líquido de 25 mil reais. Pode chegar a 40, dependendo da região que você está e a precificação de mercado. Da tua cultura aí na tua região. Se você for um vendedor de energia solar, eu ganho 3%, 3 vezes 3, 9 mil reais. O que é R$197? E vai te dar uma ferramenta para te ajudar? Outros ingredientes para te ajudar mais. Eu e o meu time da Santo Dia, a gente vai promover um evento em dezembro chamado Usinas de Investimento. Na prática, que eu vou trazer muita informação, muita coisa para te ajudar a começar o ano 2024 com os dois pés na porta. Não é só com o pezinho direito, não, é com os dois pés na porta. É isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, me siga aí, ó, nas redes sociais, Instagram, Facebook, ou ativa o sininho aí no YouTube, se inscreva no meu canal. Tem alguma dúvida? Deixa um direct, manda uma informação. Estou aqui para te ajudar, gafanhoto master da Espora Prateada, só para te ajudar. Fechou? Um abraço e tudo de bom.